Boa tarde, alunos do 7º ano. Vamos começar hoje a semana 2 do PET 4 com o tema A Sociedade Colonial da América Espanhola. Vai estar aí da página 64 da sua apostila até a página 66. Vocês têm um texto, se você ler o texto, as questões estão inseridas aí, a resposta delas estão inseridas aí no seu texto. O que esse texto vai falar para nós? Vai falar um pouquinho da chegada aí do Cristóvão Colombo na América, no século XV, no final do século XV, mais precisamente aí em 1492, e como que foi esse contato. Ele foi marcado, então, por dominação dos europeus sobre os indígenas que viviam na América, muita violência, doenças, terras que foram tomadas, destruição de povos que viviam aqui, maias, astecas, incas, né? E também eles terem encontrado aqui muitos metais preciosos, muitas riquezas, o que fez com que os europeus quisessem rapidamente se instalar aqui na colônia e administrar melhor ela, para evitar que outros povos, quando soubessem, outros europeus, tentassem tomar aqui o território. Bem, os espanhóis, né, ele vai então, para tentar controlar o comércio aqui na colônia, para fiscalizar a coleta de impostos, nomear funcionários para atuar aqui na colônia, ele vai criar então alguns órgãos, algumas instituições. Em 1503 ele cria a Casa de Contratação na Espanha, que ficava na Espanha, mas tinha como finalidade administrar a colônia de forma geral, tá? O outro órgão criado em 1524 foi o Conselho das Índias, onde o rei indicava, nomeava pessoas da confiança dele para vir para a colônia e ajudar ele aqui nas decisões. Esses dois órgãos ficavam na Espanha, tá? Mas eles começam, o rei espanhol percebe que estes órgãos, estando na Espanha, era muito difícil administrar de tão longe a colônia, né? Tinha o Atlântico, o Oceano Atlântico inteiro entre a Espanha e a colônia espanhola. Então o rei ele vai ter que tomar algumas medidas. A primeira medida que ele toma, o rei espanhol, para suas colônias na América, no Novo Mundo, é então pegar e dividir o seu território aqui na América em vice-reinos, tá? Vamos ver no mapa. Aqui nós temos um mapa de como o rei da Espanha dividiu o seu território, tá? Aqui no continente americano. Então ele cria os vice-reinos e manda para esses vice-reinos nobres da confiança dele para administrar esses lugares, tá? Essas pessoas que vinham da Espanha para governar esses vice-reinos, eles tinham poder administrativo, jurídico, de leis, né? Militar, de proteção e até poder religioso. O rei da Espanha, ele criou 4 vice-reinos aqui no Novo Mundo. O vice-reino de Nova Espanha, que é esse que está em verde, hoje ele compreende aí parte dos Estados Unidos e o México, tá? Cria também o reino aqui em roxinho, vice-reino de Nova Granada. Hoje esse espaço no nosso mapa corresponde a Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá. Cria o vice-reino do Peru, que hoje seria o Peru, Chile, uma parte da Bolívia e um pedacinho do Brasil, né, hoje. O vice-reino do Prata, onde hoje é a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e mais uma partezinha do Brasil hoje, tá? E algumas capitanias, nós vamos ver aqui que ele criou a Capitania Geral da Guatemala, a Capitania Geral da Venezuela, a Capitania Geral de Cuba, as ilhas aqui em verdinho, e a Capitania Geral do Chile. Isso era uma forma de facilitar a administração.
Os vice-reis, eles eram representantes, então, diretos do rei da Espanha na colônia. Tinham todo o poder real aqui na colônia, enquanto eles estivessem aqui, tá? Só que vocês estão vendo que era muito grande o território aí da Espanha aqui na América. Então, os vice-reis também não davam conta de administrar o seu vice-reinado inteiro. Eles, então, vão criar o que recebeu o nome de cabildos. O que seriam os cabildos hoje? As câmaras municipais, né? Eles criam os cabildos. Nesses cabildos, eles elegem alguns crioulos, que já que nós vamos falar da sociedade, que vão ajudá-los aí a governar os vice-reinos, ok? Continuando então agora no texto da apostila. Bem, Espanha então encontrou muito ouro e prata, né? Principalmente prata nas suas terras aqui da América, tá? Enquanto Portugal encontrou ouro, tá? E pouco, né? Não foi tanto quanto a Espanha. Bem, a América espanhola, o rei da Espanha, ele vai usar muito trabalho indígena, ele vai escravizar muitos indígenas aqui, tá? E também vai usar um pouco aí de mão de obra livre, que é a mão de obra dos mestiços, ele vai usar muito, já que nós vamos conhecer essa sociedade, tá? Para regularizar o trabalho das pessoas, né, dos escravos aqui na nova colônia espanhola, os espanhóis, eles cobravam, então, alguns tributos dos indígenas que viviam aqui, tá? As duas formas de tributos que eram pagos com o trabalho, recebia o nome, então, de encomenda, desculpa, aqui, e o outro recebia o nome de mita, tá? O que seria, professora, a encomenda? A encomenda, ela era um pagamento quando a coroa autorizava o colonizador a usar os indígenas nativos para trabalhar nas minas ou na agricultura, desde que esses índios fossem cristianizados. O que está aqui explicando para vocês? Os espanhóis, eles cobravam tributos dos indígenas, que eram pagos com trabalhos nas minas, em troco de proteção, de assistência ao índio, de catequização. Tá? Então, o índio, em troco de estar ali protegido, de ser catequizado, de ter bens, ter suprido as suas necessidades, eles pagavam um tributo para os espanhóis, os chapetones. De que forma? Trabalhando nas minas, tá? E, então, essa era a encomenda. E esses espanhóis que usavam esse trabalho do índio, recebiam o trabalho como imposto, a força do trabalho como imposto, eram chamados de encomendeiros, tá? E a mita? A mita eles copiaram, então, dos incas, tá? Os espanhóis, eles vão obrigar as pessoas a trabalhar incessantemente nas minas por determinado período de tempo, sem poder se ausentar do trabalho neste período. Ou seja, a mita, né, ela é um trabalho forçado dos indígenas nas minas de prata e ouro, com um pagamento mínimo e insuficiente para a sua sobrevivência. Então, eles pagavam com muito pouco, só para poder manter esses indígenas aí presos a eles, tá? Bem, como estava dividida a sociedade? A sociedade estava dividida. Chapetones eram espanhóis que tinham vindo lá da Espanha para viver aqui na colônia e eles tinham funções administrativas aqui. Então, eles eram os ricos, né? Eles tinham os altos postos públicos, eles eram que administravam o exército, eram do clero, tá? Grandes, riquíssimos comerciantes, traziam muitos produtos para serem vendidos aqui. E eram poderosos, tanto político quanto economicamente. Quem era o crioulo? O
crioulo, ele era filho do chapetone que veio para cá e que teve filhos aí que nasceram aqui. Então, a família do chapetone veio para cá e a esposa teve um filho aqui na América. Esse era chamado de crioulo, tá? Eles eram responsáveis pela administração dos cabildos, das câmaras municipais locais, né? Forma de governo local. Tinha o governo do vice-reino lá longe, né? Numa sede, como se fosse uma capital, e os cabildos eram o poder local. Geralmente, os crioulos, eles tinham grandes propriedades de terra também, porque eles eram herdeiros aí dos chapetones. Eles eram comerciantes, não tão ricos quanto os chapetones, e tinham o poder local. Quem eram os mestiços? Os filhos dos espanhóis, ou com mulheres indígenas, tá? Com mulheres indígenas, desculpa. Eles não tinham eles não tinham poder político, mas eles tinham pequenos comércios, eles eram livres, tinham comércios pequenos, lojinhas, né? E trabalhavam como administradores das grandes fazendas para os crioulos e para os chapetones, tá? Eram também mestiços, eram livres. Os indígenas eram os povos nativos que viviam aqui, não tinham propriedade, raramente algum pedaço de terra, né? E realizavam pequenos trabalhos e reparos nas vilas. E por último aí os negros escravizados, que vendo que a mão de obra indígena não estava dando conta, eles são trazidos da África, então, para trabalhar compulsoriamente nas plantações aí de cacau, de algodão, de fumo, né? E nas minas também. O que a gente percebe, então, que existia uma hierarquia. Quanto mais espanhol eu fosse, mais poder eu tinha, tá? Então, essa é o texto desta semana. E aí você tem as questões, né? Por que a coroa espanhola dividiu a colônia em 4 vice-reinos? Então, pela necessidade aí de administrar mais de perto as colônias e controlar tudo que era produzido e extraído da colônia, tá? Na letra B, quais eram as funções dos cabildos? Eu expliquei que eram câmaras municipais que foram criadas com o objetivo de resolver as questões administrativas e legais no âmbito local, tá? E eram administradas aí pelos crioulos. Continuando. Como funcionava o sistema de exploração da encomenda e da mita? Você tem no texto, você escreve, né? Mita. O que é a mita? Aí você explica na frente, tá? O que é. E depois, olhando lá no texto, né? Mita obrigava os indígenas a trabalhar compulsoriamente nas minas por certo tempo, sem poder se ausentar. E o que era encomenda? Eram tributos pagos pelos indígenas em forma de trabalho nas minas, em troca aí de proteção e de assistência material. Só isso. Na 2 tem um quadro que você vai colocar o nome da elite aí. Por exemplo, quem que trabalhava de forma compulsória nas grandes plantações? Então, lá no texto falou que eram os escravos. Você escreve escravo aqui. Geralmente administrava os cabildos, eram filhos de espanhóis. Você vai colocar aqui quem que eram os filhos de espanhóis, crioulos. E assim sucessivamente. E por último, você tem um mapinha. Você vai voltar o vídeo, lá tem, por exemplo, você vai escrever lá. Reino da Nova Espanha. Quais países são hoje? Então, vou começar para você. Reino da Nova Espanha, o país atual, parte dos Estados Unidos e México. Depois você vem Reino da Nova Granada. Aí você escreve Reino da Nova Granada, uma flechinha, quais países que formam. Você tem lá no início do vídeo. Boas atividades e me enviem, por favor.